paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para mais um tempo com Deus e a sua palavra, mais um devocional e falando ainda sobre o livro dos Salmos, nessa série sobre os Salmos, hoje Salmo 34, que tem o título Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas e exorta a confiar nele. O Salmo de Davi, e o versículo 1 começa com a seguinte expressão: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então Davi, ele nos chama a atenção para louvar o Senhor, mas eu quero fazer uma meditação um pouquinho mais detalhada a partir do versículo 4, quando ele diz assim, busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi louva ao Senhor por vários motivos, mas aqui ele apresenta um louvor ao Senhor especificamente porque ele fez uma súplica para Deus e Deus respondeu. Te pergunto, você tem feito súplicas para Deus? A súplica é um pedido intenso, de acordo com uma necessidade urgente, profunda, uma necessidade que te faz realmente clamar, suplicar, chorar na presença de Deus. Existem coisas que a gente apenas faz uma menção: Deus, abençoa que eu consiga tal coisa, abençoa tal área da minha vida. A súplica é diferente. A súplica é um brado, é um pedido de socorro, envolve uma necessidade, envolve uma urgência, envolve algo que vem lá do profundo da nossa alma. Pode ser pelo casamento, pelos filhos, por uma questão financeira, por uma questão espiritual, por um levante de adversários contra a tua vida. Enfim, a súplica vem sempre acompanhado de uma profunda necessidade. E ele diz aqui, voltando à leitura, busquei ao Senhor e ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi tinha muitos temores, muitos inimigos, uma posição como rei, grandes responsabilidades. E nós também temos temores na vida, temores em relação à nossa família, em relação ao emprego, em relação à subsistência, vida espiritual e, enfim, a vida nos cerca de temores. Porém, nós precisamos fazer como Davi, confiar em Deus para que Ele nos livre dos nossos temores. Quais são teus temores? O que é que tem te inquietado? Busca o Senhor como Davi fez, e quando você experimentar a graça de Deus, você terá mais um motivo para louvar o Senhor. Ele fala no verso 5, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então, quando o salvo olha para Deus, esse olhar para Deus não é um olhar displicente, é um olhar de quem espera uma ação de Deus, de quem espera um cuidado de Deus, é um olhar de esperança, é um olhar de quem está buscando a confiança em Deus. E é isso que ele diz, que quem olha para Deus confiando nele, será iluminado, terá sua vida iluminada, seu caminho iluminado. Deus nos mostra o caminho para seguir. Os seus rostos não ficarão confundidos. Eu aprendi com Davi a orar nesse sentido. Senhor, não permita que eu seja confundido, não permita que eu tropece, que os meus adversários sejam confundidos, Senhor. O Senhor sabe a minha vida, a minha conduta. Davi me ensinou a orar assim, e eu tenho buscado ao Senhor para não ser confundido diante dos meus adversários. E a promessa é que não ficaremos confundidos. Olha o verso 6, acompanhe. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. É interessante a forma como Davi se relaciona com Deus. Ele era o rei de Israel, um homem poderosíssimo na sua época, com muitas riquezas, com um exército ao seu lado, mas quando ele olha para Deus, quem é Davi? Um pobre. Então, quando nós olhamos para o Senhor, precisamos reconhecer nossa pequenez diante de Deus, nossas limitações. Não temos
posição, prestígio, poder financeiro, nada que nos engrandeça diante de Deus. Diante de Deus somos necessitados. Por isso ele se aproxima de Deus e diz: clamou este pobre. Ele era rei, mas diante de Deus um pobre, um necessitado. E é por isso que ele diz aqui: e ele me salvou de todas as suas angústias. O verso 7 desvenda algo espiritual, algo do mundo espiritual. Confiamos pela revelação do Espírito Santo nisso aqui, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então veja que coisa maravilhosa. No Salmo 33, que refletimos anteriormente, falamos que os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Olha o poder do temor ao Senhor. Aqui diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Se você pratica o temor a Deus, vive no temor a Deus, se você tenha essa reverência, esse cuidado de se relacionar com Deus, sabendo que Deus vê tudo, enxerga tudo, que Deus galardoa, que Deus repreende, que existe um resultado eterno de cada palavra, cada ação, cada atitude, cada omissão. Se você tem esse pensamento em tudo que vai fazer, olha o poder desta palavra. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem? De quem teme ao Senhor. Temer ao Senhor é uma grande vantagem, um grande privilégio, porque os olhos de Deus estão voltados sobre nós, porque o anjo do Senhor aqui, segundo alguns estudiosos, representa os seus seres ministros, os anjos que protegem a igreja, que batalham no mundo espiritual, e nós nem enxergamos, nem sabemos, mas existe um cuidado no mundo espiritual a todo instante. Os demônios, os adversários espirituais tentando nos derrubar, nos tropeçar, mas existe um exército espiritual angelical nos protegendo aqueles que temem ao Senhor. Então o anjo do Senhor é um sentinela ao lado de quem? De quem teme ao Senhor. Não é de quem tem uma carteirinha de membro, não é de quem vai à igreja. Tem muita gente que vai na igreja, que está há 30 anos na casa do Senhor, mas não teme ao Senhor. Como que a gente sabe que alguém não teme? Pela forma que fala, pela forma que age, pela sua conduta, que expressa uma total falta de respeito ao próximo e a Deus. Então não é o ir à igreja, não é o ser filiado ao ministério, mas é o temor do Senhor. E o temor do Senhor traz esse grande benefício. O sentinela está ao lado de quem teme ao Senhor e ele os livra. O verso 8 diz assim: provai e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então Davi era um homem que provou muito da bondade de Deus pelas experiências. Talvez você tenha buscado experiências com Deus. Entenda uma coisa: experiência com Deus sempre vem acompanhada de aflição, de lutas, de batalhas, de lágrimas, de temores, de situações adversas. E é nesta hora que você precisa confiar ainda mais em Deus, que a experiência com Deus é a adversidade. Então Deus se manifesta na adversidade, faz o impossível, faz o milagre, opera um grande livramento, uma grande vitória. Isso é provar e ver que o Senhor é bom, e Ele nos chama a confiar no Senhor. Bem-aventurado, mais do que feliz, o homem que nele confia. Quero fazer um breve comentário ainda sobre os versos 12 ao 15, que ele fala assim, o 12: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Em outras palavras, ele quer dizer assim: quem quer viver bem na terra e viver de maneira longa? E ele dá a resposta no versículo 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Veja o poder das nossas palavras. Quem quer viver com plenitude diante de Deus e ter vida longa, precisa guardar a língua do mal. E o que é guardar a língua do mal? Guardar da fofoca,
guardar da mentira, guardar das injúrias, guardar das expressões de hipocrisia, do engano. Guardar a língua do mal é falar a verdade, é viver de maneira sincera e correta diante do Senhor, é não falar enganosamente. O verso 14 fala: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. O verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Falar de maneira correta, viver de maneira correta, isso nos torna justo, juntamente, é claro, com a justificação que há em Cristo Jesus, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então Deus está olhando para aquele que é justificado em Jesus Cristo e que vive de forma como essa justificação requer, viver de maneira correta. Os olhos de Deus estão voltados. O Salmo 33 fala que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Aqui fala: os olhos de Deus estão sobre os justos. Vamos temer ao Senhor, vamos viver de acordo com a sua justiça, e o cuidado de Deus estará ao nosso lado. Seus sentinelas, seus anjos acampam ao redor de quem o teme e os livra. E isso é motivo para louvarmos ao Senhor. Que você possa louvar a Deus nesse dia. Que o anjo do Senhor te proteja e te guarde. Quero orar a esse respeito. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro pela vida do teu filho, da tua filha, que a tua bênção, que o teu cuidado esteja sobre ele, sobre ela, que possamos confiar plenamente, profundamente no Senhor, experimentar, Senhor, provar e ver que o Senhor é bom. Quando passarmos por angústias e adversidade, possamos ver o teu agir, o teu poder, a tua manifestação, livramento, milagre. Abençoa o lar do teu servo, abençoa o lar da tua serva agora, o trabalho. Senhor, livra de todo mal e abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, um grande abraço e até nosso próximo devocional.